Fala galera do Seja, tudo bem com vocês, né? Então, galerinha, vamos lá para mais uma aulinha, né, básica sobre geometria plana, né, para a gente estar dando continuidade. Na aula passada, nós focamos na parte de área e perímetros, né, de quadrado e retângulo. E essa semana vamos dedicar ao paralelogramo e triângulo, tá? A gente primeiro vai conhecer e depois a gente vai aprender ou nem digo aprender, às vezes muitos já até conhecem um pouquinho disso, né? Como está no SEJ e tal, de repente já até viu pelo menos alguma coisa relacionada à área dessas duas figuras geométricas planas, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro, tá? Aqui nós temos um paralelogramo. Ah, professor, mas o que é um paralelogramo, tá? Vamos considerar inicialmente, pessoal, deixa eu pegar minha canetinha, né? Primeiramente, você considera apenas essa região, tá? Toda demarcada aqui de azul, tá? Tudo junto, ou seja, esse azul mais clarinho e esse escuro aqui também, tá? Esse roxinho aqui, beleza. Então a gente pegar toda essa região aqui, ó, A, B, C, D, é um paralelogramo. Ele lembra bem um retângulo, porém, as duas retas, tá? As duas retas na horizontal são paralelas, corretamente. As retas, tá? Para fechar essa figura, as retas nas verticais, elas também são paralelas, porém, diferentemente do retângulo, elas existem aqui uma certa inclinação. Então quer dizer que os ângulos internos aqui, ó, eles não são de 90 graus. O que diferem, não é isso? Lá do retângulo. Só que se você pegar, cortar aqui, ó, tá? Traçar uma reta perpendicular de A até a reta CD, tá? E pegar esse pedaço aqui que você cortar e encaixar aqui desse lado aqui, ó, que nós representamos aqui nessa situação, ó, tá? Se nós pegarmos exatamente esse pedaço e colocasse e transportasse para o outro lado desse paralelogramo, ele vai ter um formato exatamente de um retângulo. Então, quando nós formos pensar, tá, em calcular a área de um paralelogramo, nós também vamos utilizar os mesmos métodos para calcular a área de um retângulo. Simplesmente eu tenho que fazer o quê? Pegar a sua base e multiplicar pela sua altura. Ou simplesmente pegar o valor de A, não é isso? Que seria o comprimento da base, e multiplicar pela altura. É diferente, pessoal. A altura é você traçar uma perpendicular ao paralelogramo e não pegar a medida do seu lado lateral aqui, da sua diagonal, tá, pessoal? Então é diferente. Então teria que ser a sua altura. Ou simplesmente pegar o valor de A, multiplicar pelo valor de B. Triângulo, tá? Aqui nós temos dois triângulos, ó. Na verdade, nós temos três triângulos aqui, nem só. Esse verdinho, esse rosinha aí, esse branquinho aqui. O que que ele fez? Ele pegou esse triângulo aqui da figura e desenhou dois triângulos desse. E encaixou, pessoal, as extremidades de um com o outro aqui, ó. Ou seja, eles têm esse lado comum. Então, se você pegar essa figura aqui, olha que curioso. Ah, professor, mas isso é um paralelogramo. Então, beleza. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão. Se o paralelogramo é A vezes B, então, para eu calcular a área desse triângulo, seria o quê? Eu pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Então, para eu calcular a área de um triângulo qualquer, eu pego o comprimento da base desse triângulo, multiplico pela sua altura e divido por 2. Então, para a área de um triângulo, seria o quê? Base, não é isso? Ó, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Vocês conhecem muito bem, né? Oh, mas como que eu conheço, professor? Conhece sim, porque lá em Teorema de Pitágoras,
a gente conheceu bem detalhado o que é um triângulo retângulo. Ah, um triângulo retângulo, professor, ele é composto por dois catetos e a hipotenusa. Os catetos são o quê? Aqueles elementos que compõem, não é isso? Ou seja, que chega numa junção com um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, professor, é aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. E o triângulo retângulo, principalmente, né, ele é muito vivenciado em construções civis, não é isso? Ou seja, em telhados, essas histórias aí do nosso dia a dia. Então, se a gente for analisar bem aqui, pessoal, como que eu iria calcular a área desse triângulo retângulo? Iria ser o quê? O produto dos catetos, não é isso? Dividido por 2. Ou o semiproduto, não é isso? Que seria o quê? Você multiplicar um pelo outro e dividir por 2. Então, para um triângulo retângulo, vai ser a mesma situação. Base vezes altura dividido por 2. É o que eu falei com vocês. Por que divide por 2? Se eu traçar outro triângulo aqui, pessoal, ó, retângulo, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, juntando essas duas partes, eu tenho o quê? Um retângulo. Retângulo é o quê? Base vezes altura, B vezes C. Porém, eu não quero dessa região, só quero da roxinha. Então, seria o quê? B vezes C dividido por 2. Exemplo 1. Eu tenho um triângulo, tá lá. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, onde temos os catetos medindo 5, 12 e a hipotenusa medindo 13 centímetros. Ah, professor, se eu quero fazer esse cálculo, simplesmente o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar a sua base, que é 12, não é isso? Que é um dos catetos, multiplicar pelo cateto 5, que seria o quê? A sua altura, e depois dividir por 2. É isso mesmo, pessoal, lá, ó. Vai ser o quê? A área vai ser igual a 5 vezes 12 dividido por 2. Primeiro, multiplico 5 vezes 12, 60. Dividido por 2. Quanto que é 60 dividido por 2? 30. Muito bem. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 30 centímetros quadrados. Não esquecer, quando a gente fala em área, nós estamos falando em medidas em quadrado. Outro exemplo. Calcule a área do triângulo apresentado abaixo. Ele deu um triângulo para a gente, onde ele deu o comprimento da base desse triângulo e já nos forneceu a altura aqui, ó. Aqui, pessoal, é a altura do triângulo, ó, que pega da base de forma perpendicular até o ponto mais alto desse triângulo aqui. Nesse caso, esse ponto aqui, ó. Ah, professor, agora ficou fácil. Eu sei que é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá, ó. Vou pegar 12 vezes 25 dividido por 2. Primeiro multiplico 25 vezes 12, 300. 300 dividido por 2, 150 centímetros quadrado. Exemplo 3. Opa, agora aqui, ó, paralelogramo. Ó, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque lá era o quê? Triângulo. Ah, professor, paralelogramo eu sei que é igual retângulo para eu calcular. É base vezes altura, fechou. Então é isso, pessoal. Olha só, se você tem o comprimento, mede 18. Você tem a largura, que mede 5. Basta fazer o quê? 18 vezes 5. 18 vezes 5, 90 centímetros ao quadrado. Quem quiser pode desenhar. Desenha lá o paralelogramo bonitinho, ó. Tá? Pode fazer o desenho para tentar entender melhor, tá? Ó, tá aqui, ó. Quer dizer o quê? Que o comprimento mede 18 e no pontilhado aqui para diferenciar lá, não é isso? E a altura dele mede 5, ó. Então vai ser o quê? 18 vezes 5, que é igual a 90 centímetros ao quadrado. Exercícios para vocês, tá? A mesma ideia, aplicabilidade, tá? De tanto de áreas de triângulos e
paralelogramos. Certinho, pessoal? Bons estudos, boa semana. Nos encontramos de forma virtual na próxima semana. E qualquer dúvida, estou à disposição. Aquele abraço e bons estudos. Valeu!